Boa noite, queridos. Amém? Bom, para mim é uma grande honra estar aqui essa noite, uma grande responsabilidade poder compartilhar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, sou Mateus, sou marido da Magna, Eduarda, da Duda, e pai da Mariana e da Helena. Nós estamos aqui em Goiânia há pouco mais de 2 anos e estamos muito felizes de estar congregando aqui com os irmãos. Amém? Nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Até aqui, incline a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, a este momento, quebrar toda a dispersão, quebrar toda a desatenção, e que possamos, ó Pai, ouvir diretamente de Ti aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja, Pai. Traz-nos a revelação da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nessa noite eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos a palavra sobre o seguinte tema: maturidade cristã. Antes da gente entrar aqui no nosso tema, no que a gente vai abordar, eu queria só fazer uma introdução e contextualizar esse texto que a gente acabou de ler. Então, a carta aos Hebreus, antes de mais nada, é uma carta muito difícil para a gente ler, um teor teológico muito pesado. A gente não sabe quem escreveu ela, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros Barnabé, mas ninguém confirmou ainda quem escreveu essa carta aos Hebreus. O que se sabe sobre essa carta é que foi uma carta escrita para cristãos judeus, e o autor ele começa desde o capítulo 1 lá a discorrer, fazendo uma argumentação para falar que Jesus estava acima dos sacerdotes, acima dos rituais judaicos, estava acima dos anjos, de Moisés, da lei, e ele está exortando os irmãos em Cristo a perseverarem na fé em Jesus Cristo. Só que o autor ele para aqui, no capítulo 5, versículo 11, ele fala assim, olha só, a respeito disso tudo que ele estava argumentando, temos muitas coisas a dizer. Então ele queria continuar a argumentação dele, mas ele precisa parar, por quê? Porque ele diz que os irmãos estavam com preguiça de ouvir, e que já deviam ser mestres pelo tempo que havia passado, desde a conversão deles, mas eles ainda estavam num estado de imaturidade na fé cristã. E o que nós podemos tirar de ensinamento deste texto breve que nós lemos aqui? É que a maturidade cristã, ela é uma necessidade para mim e para você. É algo que nós precisamos buscar diariamente. E trazendo para a nossa realidade, se nós pudéssemos aqui, como o escritor confrontou esses irmãos, se eu te perguntasse hoje, será que a sua fé ela é condizente com o tempo que você tem caminhado com Cristo? Há quanto tempo nós temos andado com Cristo? Há quanto tempo nós temos nos relacionado com Cristo, com a igreja, com os irmãos? Será que nós temos demonstrado frutos que são concernentes à qualidade desse relacionamento? Será que eu posso dizer que eu tenho uma fé madura em Cristo hoje, depois de tudo que nós já vivemos com Cristo? Então essa é a exortação que ele começa a trazer a nós, e a mim e a você nessa noite.
Porque a imaturidade hoje, no nosso tempo, é um dos grandes desastres. Você sai aí hoje pelo mundo, e infelizmente o que nós mais temos encontrado são homens, mulheres, jovens imaturos. E o que vem a ser um homem imaturo? É um homem que não quer assumir responsabilidade. É um homem que não quer dar um passo à frente. Então nós temos homens hoje que querem viver uma eterna adolescência, que não querem assumir uma família, que não querem romper dos seus laços familiares, com seus 30 e poucos anos morando dentro de casa. Por quê? Porque a imaturidade está reinando nessa pessoa. Ela está vivendo uma fase da vida dela, porém as atitudes que ela deveria ter, que são esperadas dela, são totalmente diferentes do que se espera. Então a imaturidade é quando existe incoerência entre as minhas atitudes e a fase que eu estou vivendo na minha vida. E trazendo para a nossa vida espiritual, eu te pergunto, qual é a fase que nós temos vivido com Cristo hoje? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Será que nós temos agido como cristãos maduros ou imaturos? Mais cedo eu estava conversando aqui, com o Felipe, com o Jonas. A gente estava falando sobre grandes empresários que deixam uma fortuna para os seus filhos, E por esses filhos não terem passado pelas mesmas coisas que esses grandes homens passaram, eles não têm capacidade de assumir o legado que seus pais deixaram. Porque não desenvolveram a maturidade, não foram intencionais em desenvolver um caráter para suportar aquilo que o pai deles deixou. Então vai lá o pai, constrói todo um legado, constrói uma empresa, constrói uma riqueza, e quando ele está para morrer e vai deixar aquilo para os filhos foram mimados, os filhos não passaram pelas mesmas dificuldades que os filhos não enfrentaram os mesmos problemas que os pais, e portanto não aprenderam a valorizar o processo, não aprenderam a suportar aquilo que eles deixaram. Então é necessário desenvolver maturidade. Quando eu olho para as minhas filhas hoje, eu vejo que eu não posso mimar elas demais. Elas vão passar por processos, elas vão passar também por momentos de tribulação, elas vão chorar, eu vou chorar com elas. Mas se eu não entender que isso é necessário para um amadurecimento, lá na frente isso vai ser pior. E a gente consegue trazer tudo isso para a nossa vida espiritual. Tiago, ele diz no capítulo 1, versículo 2, olha só, se alegrem quando vocês passarem por tribulações. Por quê? Por que ele fala para a gente se alegrar com isso? Claro, ninguém aqui é sádico. Ninguém aqui gosta de passar por dor, por sofrimento. Mas ele fala o seguinte, olha só. Tenham por motivo de grande alegria passarem por várias provações, sabendo que a provação da sua fé produz perseverança. Olha só, então a tribulação ela tem um caráter positivo também. Ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então Tiago está dizendo para a gente o seguinte, olha só, as tribulações elas vão gerar em você perseverança, elas vão gerar em você maturidade, elas vão gerar em você um caráter aperfeiçoado, íntegro, total, o qual você não teria sem passar por essas dificuldades. E como o ministro aqui ministrou durante o louvor, nós não queremos aceitar as dificuldades da vida. Como é que é o seu nome? Esqueci. Lucas. A gente não quer aceitar as tribulações na nossa vida. A gente não quer enfrentar as aflições, mesmo Jesus tendo declarado que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Nós estamos acostumados com o evangelho que nos promete somente bênçãos e uma vida com bem-estar. Não que o evangelho também não nos traga isso, mas não é totalmente isso. Estar com Cristo não nos priva de aflições e de dificuldades, muito pelo contrário. O contexto histórico dos cristãos, inclusive aqui de Hebreus, era de perseguição intensa. Eles chegaram a ter os bens deles confiscados, e Paulo está aqui exortando eles. Então, quando a tribulação, quando a dificuldade bater a sua porta,
pense também da seguinte forma: eis aí uma chance do meu caráter ser aperfeiçoado. Eis aí uma chance de Deus trabalhar em mim. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passou por processos onde no final a gente olha para trás e a gente consegue ver tudo isso. A gente consegue ver que Deus desenvolveu dentro de nós um caráter mais parecido com o dele. Paciência, longanimidade, mais amor, mais sacrifício. Então nós entendemos que o tempo, ele exige maturidade, mas ele não pode criar maturidade. Maturidade não vem com o tempo. A maturidade, ela vem com uma decisão. Eu decido, eu sou intencional em colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo a partir de Cristo, a partir do meu relacionamento com Deus. Eu pego tudo isso, eu olho para a vida e eu decido então, de forma intencional, encarar isso, sabendo que nesse processo, em meio às lutas, em meio às tribulações, eu vou ser aperfeiçoado. Amém? Diante dessa introdução, a gente faz a seguinte pergunta: estamos sendo intencionais em amadurecer a nossa fé em Cristo? Será que nós estamos crescendo em conhecer o Senhor? Ou será que nós estamos acomodados numa fé superficial, numa fé que se contenta em simplesmente ir aos cultos domingo? Ou será que nós estamos realmente conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor? Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer dia após dia. Por quê? Porque existem perigos muito grandes quando a gente vive uma vida de imaturidade na fé. Avançando aqui no nosso tema, eu gostaria de pontuar o seguinte: que desenvolver a maturidade é um dever do cristão. Lá em Mateus 5,48, Jesus Cristo declara o seguinte, olha só, ele diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus, ele espera de nós que nós busquemos esse caráter que é parecido com o de Deus. Ele diz, sede perfeitos, é uma ordem. E por que Deus espera isso de nós? Por que Deus quer que nós não fiquemos estagnados na fé, mas sempre busquemos mais e mais dele? Isso é muito claro, porque somente um filho desenvolvido pode revelar a essência do seu pai. E eu estava meditando isso durante a tarde. Eu estou com duas criancinhas, né, uma recém-nascida e uma maiorzinha. E é interessante que assim que a minha filha Helena nasceu, ela está com 3 meses, o primeiro comentário que as pessoas fazem é: nossa, ela é a cara da Duda. Ela é muito parecida com a Duda. Isso significa o quê? Que nós temos a tendência de associar a figura externa, a aparência de um bebê, de uma criança, com seu pai. Porém, quando essa criança se desenvolve, ela participa do seio familiar, ela começa a internalizar os trejeitos, os hábitos, as práticas, as atitudes, o caráter dos seus pais. E normalmente, quando essa criança ela cresce, se torna um adolescente, um adulto, a gente associa a personalidade dela aos pais, não mais pela aparência somente, mas pelo que ela é, pelo que ela faz. Se vocês conhecessem meu pai, vocês iam ver que eu sou muito parecido com ele, mas as pessoas não comentam isso por conta da aparência. É muito mais pela forma de se portar, de falar, pelas atitudes. E o que a gente tira dessa ilustração? É que enquanto nós, como cristãos, não formos maduros, nós não seremos capazes de revelar a essência do nosso Deus. Um cristão que é imaturo na fé, ele vive dependendo de Deus o tempo todo. O relacionamento de Deus, o relacionamento dele com Deus é baseado somente em necessidades, assim como uma criança recém-nascida que precisa dos pais para se alimentar, para dormir, para fazer tudo. Mas quando essa criança, ela se desenvolve, ela começa a assumir responsabilidades, ela começa a assumir um caráter, ela começa a desenvolver aquilo que ela recebeu de exemplo dentro de casa. E ela sai dessa zona de conforto e passa então a atuar. E ela passa a revelar aquilo que ela aprendeu.
E o que nós temos revelado quando nós saímos daqui da igreja na segunda-feira, no nosso trabalho, aonde Deus nos plantou? Uma fé madura ou uma fé fechada entre quatro paredes que só vive aqui no domingo? Terceiro ponto, é impossível desenvolver maturidade fora da unidade do corpo. Isso é muito importante. A Bíblia ela ilustra de forma muito clara o corpo de Cristo como sendo a igreja, e cada um de nós os membros desse corpo. E por que ele dá essa ilustração? É para dizer que nós somos interdependentes no crescimento desse corpo. Ou seja, não existe crescimento saudável fora da comunhão dos irmãos. Você pode ser o crente mais bambambam, você pode ser o conhecedor das Escrituras, se você está fora do corpo, você vai naturalmente morrer, como qualquer membro padece fora do corpo. Mas quando eu estou dentro do corpo, aí eu consigo conhecer mais profundamente quem Cristo é. De que forma eu conheço Cristo mais profundamente na comunhão com os irmãos? Me relacionando. Eu me relaciono com o Regis e eu conheço um pouco mais do consolo de Deus. Deus vai lá e utiliza a vida dele para orar por mim, para me consolar. Aí Deus vai e utiliza a vida do pastor Júlio, através de uma ministração, de uma pregação, para abençoar a minha vida. E eu consigo ver o cuidado de Deus. E aí eu me relaciono com outro irmão, com outra irmã, e eu começo a ver nesse relacionamento, de forma mais total, quem Cristo é, de fato. E a partir dessa imagem de Cristo formada, através do relacionamento com os meus irmãos, eu consigo imitar a Cristo de forma mais plena. Então, para nós amadurecermos, é necessário que nós estejamos em comunhão com os irmãos. A comunhão na igreja, o relacionamento, ela é necessário para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender uns com os outros. No capítulo 10, versículo 25, ele faz essa exata exortação. Ele fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E não deixemos de nos congregar, no versículo 25 ele diz, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, nesse contexto de perseguição dos hebreus, nesse contexto de maturidade, nesse contexto de dificuldades, ele exorta eles a não deixarem de comungar como irmãos. E muitas vezes, qualquer probleminha que aparece no nosso dia a dia, qualquer dificuldade, a gente não quer mais ir para a igreja, a gente não quer mais se esforçar para estar com os irmãos. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de marcar um café, de tomar um almoço. Inclusive, você pode me convidar, ainda mais se você cozinhar bem. A minha esposa adora, durante a semana, ir lá na Renata, ir lá, né, nas irmãs da igreja para conversar, para ter tempo de qualidade. Por quê? Porque é nessa comunhão que Cristo habita. É nessa comunhão que feridas são saradas, curadas. É nessa comunhão que a presença de Deus ela se revela. Então, se você está tendo dificuldades para romper nas suas tribulações, experimente conversar com o irmão em Cristo, experimente se abrir para o irmão em Cristo, experimente fazer parte de forma intencional desse corpo. E não apenas ser um frequentador. Somente assim você vai conseguir crescer, amadurecer, conhecer mais profundamente Cristo e se tornar mais parecido com Ele. Eu havia comentado sobre um dos perigos da imaturidade. E aqui nós já estamos caminhando para o final. E eu gostaria de dizer que a maturidade, ela nos leva a discernir o mundo ao nosso redor de maneira espiritual e não carnal. Nós lemos aqui no versículo 14,
que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Então, Efésios aqui, Paulo está discorrendo, Deus colocou os dons dentro da igreja, para que a igreja ela fosse aperfeiçoada e chegasse à maturidade. E no versículo 14 ele diz a finalidade disso, ou seja, para que nós devemos buscar a maturidade? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, um cristão imaturo na fé é alvo fácil para ser levado por falsos ensinamentos. É alguém suscetível a ouvir sugestões do diabo, sugestões do inimigo, e não ter um filtro espiritual para agir. Quando Jesus estava no deserto, como ele enfrentou o diabo? Através da palavra de Deus. Porque Cristo estava fundamentado na palavra, ele foi capaz de rebater as mentiras do diabo. Mas quando nós, na nossa imaturidade, não conhecemos a Cristo, não conhecemos o que Deus diz sobre nós, não conhecemos a palavra dele, e chegam situações na nossa vida, a nossa tendência natural será agir pela nossa carne, pelos nossos sentimentos. Por quê? Se nós não estamos fundamentados na palavra, é impossível nós agirmos em concordância com a vontade de Deus. Então a maturidade ela é um escudo contra os enganos do diabo. E hoje em dia nós temos diversos falsos ensinos que a gente poderia citar aqui, que muitos cristãos têm se prostrado a isso. Como foi falado aqui durante o louvor, nós temos aí a teologia da prosperidade, onde é apresentado um evangelho que só tem coisas boas, um evangelho que você não vai sofrer, um evangelho que você não vai padecer pelo nome de Cristo. E qual é a consequência disso? Cristãos imaturos, que diante da tribulação, diante da dificuldade, eles se prostram e desistem. Não conseguem amadurecer, não conseguem crescer. Nós temos a graça barata, onde eu posso fazer tudo, onde tudo é permitido, e está tudo bem, porque Jesus morreu por mim. E as pessoas elas não conseguem desenvolver uma vida de santidade, que irá glorificar a Deus, não conseguem desenvolver uma vida onde as pessoas vão olhar para você, vão olhar para os seus frutos, e vão ver Cristo em você. Porque já que nós estamos na era da graça, eu posso fazer o que eu quero, está tudo bem. Então é necessário nós amadurecermos a nossa fé, para que nós não sejamos levados por esses ventos de doutrina que Paulo está dizendo aqui em Efésios. E para finalizarmos, nós identificamos a maturidade cristã na nossa vida, quando a gente deixa de viver uma vida centrada no meu eu, e passa a viver uma vida em busca daquilo que é significativo, daquilo que é eterno, daquilo que tem valor para Deus, e não somente para mim. Então, como eu disse, toda criança, todo bebê é totalmente dependente. E todos nós, em nosso relacionamento, nossa história de vida com Deus, passamos por um momento onde fomos resgatados do pecado,
onde fomos acolhidos por Deus, onde fomos tratados, fomos santificados, onde fomos alcançados pela graça, pelo amor de Deus. Mas agora Deus espera de nós uma resposta a esse amor. Deus espera de nós um amadurecimento desse amor em gratidão. E como eu disse, a criança que cresce e amadurece, se torna um adulto, ela quer assumir responsabilidades na sua vida. Então o homem, ele amadurece, ele vai procurar uma esposa, ele vai procurar constituir uma família, e pouco a pouco ele vai deixando de lado os seus interesses para buscar os interesses daquele que ele quer cuidar, da sua família, dos seus filhos. Ou seja, a maturidade, ela está relacionada à minha capacidade de serviço, de sacrifício pelo outro, de amor pelo outro. Então, quer saber se você está maduro na fé? Será que nós temos amado uns aos outros? Será que nós temos servido uns aos outros? Então, quando nós deixamos de buscar aquilo que é somente conveniente para mim, para minhas vontades, isso significa então que eu alcancei a maturidade na fé. Nós vivemos o evangelho onde as pessoas elas só têm buscado a igreja, só têm buscado os pastores, só têm buscado estarem aqui por conta de suas necessidades. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E isso tudo todos nós já fizemos. Não é errado nós orarmos, apresentarmos nossas petições a Deus. Mas isso se torna um sintoma quando o nosso relacionamento com Deus se resume a somente isso. Deus me livre de ser um pai que a minha filha só vai procurar quando ela precisar de alguma coisa. Deus me livre de ser um pai que a minha filha só vai procurar quando ela precisar de dinheiro, quando ela precisar de alguma coisa que eu posso dar a ela, mas não o meu relacionamento com ela. E Deus, Ele espera isso de nós também. Que nós não busquemos apenas por necessidade, mas também para saber o que Ele espera de nós. E quando nós fazemos essa pergunta para Deus em oração, no secreto, o que nós encontramos é isso aqui. É propósito. E esse propósito, normalmente, ou sempre, estará fora do meu eu. Não terá nada a ver com as minhas vontades, com os meus sonhos, com os meus desejos, mas com os sonhos e desejos do coração de Deus. Estará envolvendo pessoas que precisam ser alcançadas por este amor. Mas enquanto nós não rompermos dessa imaturidade na fé, de continuar batalhando com os mesmos pecados, de continuar como crianças na fé, o mundo nunca vai conseguir ver esse amor de Deus em nós. Em Romanos, Paulo declara, olha só, ofereçam os seus corpos, não para a injustiça, não para o pecado, mas ofereçam os seus corpos a Deus para a justiça. Então Deus espera de cada um de nós, primeiro, atingir essa maturidade. E segundo, se oferecer em sacrifício, assim como Ele se ofereceu por cada um de nós. É somente quando nós desenvolvemos essa consciência de que nós podemos e devemos viver para algo além de nós mesmos, que nós atingimos maturidade na fé. Então o meu convite nessa noite, ele é muito simples. É que cada um de nós olhe para dentro de si e faça uma autoavaliação. Poxa, eu tenho 10, 15, 20, 30 anos de igreja. Será que todo esse tempo que eu me relacionei com Deus, com meu Pai, ele tem realmente refletido, tem sido refletido em uma fé madura? Ou será que eu continuo estagnado? Será que eu continuo superficial? Será que eu continuo buscando a Deus somente para mim mesmo? E se talvez você
tem se sentido imaturo, e é natural que todos nós nos sintamos imaturos, porque só estaremos prontos no soar das trombetas, quando Jesus nos chamar. Mas que você vá para casa essa noite com esse sentimento de indignação consigo mesmo. Que você possa sair daqui e buscar mais o Senhor no seu próximo. Que você possa, assim como Cristo, amar e se entregar mais, reconhecendo que Ele já fez tudo o que deveria fazer por você. Jesus, Ele não deve nada para mim e nada para você. Ele já nos deu tudo ao entregar o seu Filho ali na cruz. Então que a gente possa desenvolver a nossa fé e que as pessoas possam olhar para nossas vidas como uma árvore que gera bons frutos, se alimentar desses frutos e conhecer o nosso Deus. Amém? Incline a sua cabeça, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor meu Deus, nós queremos olhar para dentro de nós, ó Pai, e queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, Pai. Pedimos a Ti, Senhor meu Deus, que nos faça olhar para trás, Senhor, olhar para tudo que já vivemos contigo, Senhor meu Deus, e gerar em nós um coração grato antes de tudo, ó Pai. Que cada um de nós aqui hoje se lembre do lamaçal que o Senhor nos tirou, da vida de pecados que o Senhor nos tirou, da liberdade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, Senhor. E que ao nos lembrarmos disso, nós possamos ser gratos a Ti, Pai. Mas, Senhor, nós não queremos ser gratos apenas, ó Pai, da boca para fora. Não queremos ser gratos apenas aos domingos. Nós queremos ser gratos, ó Pai, dia após dia, Senhor. Que a nossa vida, que tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, a nossa família, tudo, ó Pai, que o Senhor colocou em nossas mãos, que seja uma oferta de amor e de gratidão a Ti, Pai. Senhor, nós não queremos mais andar como bebês e crianças na fé, Senhor. Por isso, leva a Tua igreja, leva cada um de nós, Senhor, a desenvolver a fé que o Senhor colocou em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós saímos daqui incomodados com o nosso nível de intimidade e relacionamento contigo e com os nossos irmãos, Pai. Senhor, gera unidade na igreja, para que os Teus dons venham a ser derramados em nosso meio, para que Cristo seja manifesto em nosso meio, Pai. Gera comunhão, gera laços, ó Pai, de irmandade entre cada um de nós, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, possamos estar fundamentados na Tua palavra, para que quando o inimigo quiser nos enganar, quando o inimigo quiser, ó Pai, nos lisonjear com suas palavras de mentira e de engano, nós possamos discernir a Tua voz, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer, que nós possamos prosseguir em Te conhecer cada vez mais, Senhor. Não permita que estejamos estagnados. Não permita que permaneçamos, ó Pai, em uma fé superficial, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos ser maduros em Ti, Pai. Queremos ser semelhantes a Ti, Pai. Queremos ser como o Senhor é para nós. Queremos nos derramar, queremos nos sacrificar em amor pelos nossos irmãos e pelos aqueles que estão padecendo lá fora, como o Senhor fez para conosco, Pai. Por isso, derrama, Senhor meu Deus, sobre nós nessa noite uma unção de maturidade, Pai. Que possamos nos alimentar de revelações mais profundas de quem o Senhor é para nós, Senhor. Que possamos Te buscar com todo o nosso coração. É a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode colocar de pé mais uma vez nessa noite?